Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Fugiu do controle. Incêndio em depósito de material elétrico mata 2 cães carbonizados. Trem abusado. Presos suspeitos de furtar trilhos de uma linha férrea em Araxá. Falsos agentes de saúde, homens que usavam uniformes das zoonoses de Uberaba para cometer crimes, são presos. Cultivo do mal, plantação de maconha que tinha até iluminação artificial, é descoberta pela polícia. Prova de vida. Pensionistas do INSS são chamados para continuar recebendo o benefício e evitar golpes. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, mas antes quero desejar a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que a gente possa seguir juntos aí ao longo dessa semana com muita informação aqui no Minas, que você já sabe, jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. Olha ele aí, o Band Zap está liberado no alto da tela, você vai comentando os assuntos de hoje, vai fazendo aquela participação conosco. Tem um flagrante no celular, manda pra cá, manda sua bronca que você tem voz ativa. Estamos juntos também na internet, a Band Triângulo tem um canal no YouTube que você pode se inscrever, acompanhar a nossa programação ao vivo, rever todos os nossos programas, e nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Band Triângulo, sempre tem muita notícia para você. As redes do amigo aqui, Bagnetti, está aí, @Bagnetti, acompanha lá, a gente segue de volta, a gente se fala por mensagem, é um prazer tê-los aqui conosco. Segunda-feira começando movimentada no Minas Urgente, então não vamos perder tempo não, vamos começar falando aí do combate ao tráfico de drogas. Uma plantação de maconha foi encontrada pela polícia aqui em Uberlândia, tá? A estrutura chama a atenção, era muito bem organizado, tinha até iluminação artificial. Carlos Vilela, que está conosco, trazendo as primeiras informações. Boa tarde, boa semana para você, Vilela. Boa tarde, boa semana, Bagnetti, para todos ligados em Minas. Bagnetti é o chamado tirocínio, ou seja, o preparo para fazer o serviço bem feito. Até porque a Polícia Militar fazia o policiamento ostensivo, que é a velha e boa, o patrulhamento que a comunidade tanto deseja e tanto cobra e tanto é beneficiada com isso. Quando os militares ali na região do Jardim das Palmeiras perceberam que algo literalmente não estava cheirando bem. E com o conhecimento sobre o assunto, eles perceberam de que se tratava do odor característico da cannabis sativa. Abordaram ali então uma residência, um imóvel, e perceberam que neste imóvel tinha sim uma plantação de maconha. Esse imóvel tinha inclusive uma estrutura completa, como você disse, para o cultivo da droga, incluindo tendas com iluminação artificial, refrigeração, ou seja, as plantas ficavam dentro de uma estrutura favorável à produtividade delas, materiais e insumos para o plantio e o manejo da lavoura, vamos dizer assim, até porque foram mais de 160 pés de maconha neste local aí. Os suspeitos de serem proprietários dessa lavoura não estavam no local, mas eles já foram identificados. O fato é que a polícia tem o preparo e essa maconha já foi retirada de circulação para o bem de tantas famílias que poderiam já estar sendo aí destruídas depois que toda essa droga fosse processada, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. Estou impressionado aqui com as imagens que você trouxe para a gente, enquanto relatava muito bem aí esse trabalho, esse trabalho de inteligência da Polícia Militar. Olha só, você não dá nada pela casa aí então do lado de fora. Quando você passa para dentro, olha só as estufas, olha só a tecnologia empregada no cultivo da maconha.
iluminação especial, o revestimento da estufa laminado, ar-condicionado, um negócio assim de primeiro mundo, tá? E uma grande quantidade de pés de maconha que foram encontrados. Tá? Os agricultores do mal, aí, como disse Carlos Vilela, ainda não foram encontrados, mas logo a polícia vai conseguir colocar a mão aí nos responsáveis. Aquela história, quem planta maconha colhe cadeia. Você pode ter certeza que isso aí não vai passar impune, porque esse pessoal não é de brincadeira, não. O pessoal aí é profissional, né, devido aí à quantidade de tecnologia envolvida no cultivo de maconha, tá? Outra, a maconha agora já processada, também foi apreendida esse final de semana, quase 400 quilos de maconha apreendidos em Araxá e teve prisão. É César Campos que chega ao vivo agora com as informações. Uma boa tarde, uma boa semana para você, César. Ei, Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Inclusive, essa prisão foi de um homem de 32 anos. Ele foi preso após ser flagrado aí transportando essa droga em um carro, sabe aonde? Lá no Distrito Industrial aqui de Araxá. A apreensão foi feita na noite dessa sexta-feira, por volta das 11 horas, lá na rua Araxá, que fica no Distrito Industrial. Durante o patrulhamento, Bagnetti, as equipes da Polícia Militar abordaram o carro que a gente vê aí nas imagens, após o motorista demonstrar nervosismo, né? Teve ali uma atitude suspeita, os policiais fizeram a abordagem. Ao revistar o carro, os militares encontraram centenas de barras de maconha, totalizando aí cerca de 400 quilos da droga. O condutor, um homem de 32 anos, confessou ter pegado a droga em Uberlândia e disse que levaria o material todo até Ipatinga, no Vale do Aço. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão juntamente com um veículo, um celular e dinheiro em espécie. Segundo a Polícia Militar, Bagnetti, essa é uma das maiores apreensões de drogas realizadas no município neste ano. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no tráfico. Vale ressaltar também, Bagnetti, que na semana passada a Polícia Civil também fez uma grande operação aqui na cidade para desarticular uma organização criminosa que também tem relação com o tráfico, o que deixa evidente a região aí como uma rota importante para esse tipo de crime. Duas ações grandes em menos de uma semana. Eu volto com você, Bagnetti. Muito bem lembrado, viu, César? Muito bem lembrado por você. Duas grandes apreensões aí, um trabalho, né? 24 horas, 7 dias por semana no combate ao tráfico de drogas. Aí 400 quilos todos, ele nesse SUV compacto aí. E aí é um carro também acima de qualquer suspeita, novinho, né? Mas se o camarada acha que vai conseguir passar impune pela polícia, parabéns ao Tático Móvel aí, você tá vendo, né, a equipe toda reunida. Se acha que vai passar impune, caiu do cavalo, tá? 400 quilos num carro daquele ali, como se tivesse aí então, além do passageiro, mais 3 ocupantes, um bagageiro lotado, o carro dá até uma riada. Então, se alguém está de plano, né, de fazer coisa semelhante, tira o cavalinho da chuva, porque não vai longe. Mas não vai mesmo. O cara saiu de Uberlândia para o Vale do Aço, não foi longe. Passando em Araxá, a casa dele caiu. E teve mais, tá? 2 homens foram presos durante a operação de combate ao tráfico de drogas, tá? Madrugada dessa segunda-feira, lá em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. Segundo a PM, as equipes receberam denúncias informando que o indivíduo teria saído de Araxá levando entorpecente para venda lá na cidade. Durante o patrulhamento, os militares abordaram o suspeito e aí acabaram encontrando porções de maconha, cocaína, tudo escondido em compartimentos no carro. Foram apreendidos 4 celulares e o carro utilizado no transporte da droga. 2 homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia da Polícia Civil junto com toda essa porcariada. Você lembra do caso que nós mostramos semana passada? Criminosos que se passavam por agentes de zoonoses para cometer crimes? Pois é, também não foram longe. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente agora, trazendo as informações. Muito boa tarde, boa semana para você, Juliano.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo que você disse, não foram longe, até mesmo porque um já foi preso pela Polícia Militar, o outro foi identificado e segue sendo procurado. Esses criminosos que invadiram uma residência na semana passada de uma idosa de 88 anos na Praça da Abadia, no coração do bairro aqui de Uberaba. Eles praticaram assalto, roubaram celulares, roubaram dinheiro, utilizando roupas de agentes de endemias. E depois dessa ação, Bagnete, provocou todo um alvoroço e até um certo pânico entre a população uberabense, que ficou na dúvida se deixava os agentes entrarem nas casas ou não para fazerem os trabalhos de combate ao Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde divulgou sobre a situação, falou sobre as características, as roupas, inclusive repassou o telefone caso alguém tenha alguma dúvida, só que a Polícia Militar trabalhou paralelamente nos levantamentos e identificação desses suspeitos. Então, um foi identificado, abordado na rua Iguatama, perto da casa dele, no bairro Abadia. Ao ser questionado, entrou em contradições, mas os policiais foram na casa dele e mostraram o vídeo para os familiares. Então, até os familiares reconheceram esse suspeito e depois ele confessou que participou desse crime. Delatou quem era o comparsa, entregou inclusive parte das roupas que ele estava usando, foi levado até a delegacia, mas por estar fora do flagrante, ele foi liberado. Então, o outro segue sendo procurado. A Polícia Civil continua com a investigação e quem sabe, Bagnete, depois que encerrar a investigação, pode sair aí um mandado de prisão para esses indivíduos e eles serem responsabilizados e levados para a cadeia. Vamos continuar acompanhando o caso, é claro, e mais informações vamos trazer na tela da Band. Essa lei nossa é muito frouxa, viu, Juliano? Que acaba incentivando que se cometam crimes dessa ordem aí, porque o cara não foi punido, fugiu do flagrante, aí para ele fazer isso tudo de novo. Mas eu quero saber do Juliano Carlos, é o seguinte, Juliano, esses uniformes, né, a gente vê o uniforme, a gente vê a bolsa, né, são uniformes oficiais de quem trabalha na zoonose Uberaba ou são roupas semelhantes que eles usaram para tentar enganar as pessoas? E se de fato forem oficiais, aonde que eles conseguiram esses uniformes? Pois é, Bagnete, a princípio, pelo que foi apurado pela PM, são uniformes oficiais, só que esse indivíduo que acabou capturado colocou na conta do outro. Ele falou que o outro envolvido já chegou com os uniformes e chamou ele para planejar o assalto. Então, por isso que a polícia continua fazendo rastreamentos para chegar até esse segundo envolvido, que já foi identificado, e saber dele o local que ele conseguiu esses uniformes e se pode ter alguém, inclusive, envolvido mais nesta situação. Então, a princípio, está na conta do outro e ele segue sendo procurado. Nós gravamos entrevista hoje de manhã com a Polícia Militar e também com o setor de zoonose do município e a matéria completa vai no Band Cidade, segunda edição, Bagnete. Tá certo, Juliano. Daqui a pouquinho você volta, então o setor de zoonose aí tem que ficar atento, tem que mexer o doce para descobrir como é que conseguiram extraviar os uniformes dos agentes aí, então, que trabalham pelas ruas de Uberaba. Até a bolsa foi levada. Isso foi facilitado por alguém? De fato, o centro de zoonoses foi vítima de roubo, de furto? Porque o cara está devidamente uniformizado com a roupa oficial de quem trabalha, do servidor público de Uberaba. Agora, olha essa história. Uma professora foi pega em flagrante em momentos íntimos com um preso. Isso durante uma aula dentro do presídio. Vamos entender essa história de amor bandido com a Maria Eduarda, que está chegando agora. Boa tarde, boa semana para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. Boa semana a todos. E é isso, Bagnete, aconteceu esse caso na cidade de Patrocínio, na penitenciária. Deputado Expedito de Faria Tavares. Eles foram pegos em flagrante em um momento íntimo, né, durante as aulas. Segundo as informações que recebemos, aconteceu tudo isso na quinta-feira de manhã, por cerca aí de 10 horas, em um anexo de uma escola estadual que fica dentro da penitenciária. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, ambos foram retirados imediatamente do local e foram encaminhados para os procedimentos
cabíveis. A pasta ainda informa que a investigação interna foi instaurada. O detento será escutado, pelo Conselho Disciplinar do Presídio e pode sofrer sanções administrativas. Apesar do ocorrido, a penitenciária segue com funcionamento normal. A Superintendência Regional de Educação foi acionada e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais disse que está apurando todo o caso e que tomará medidas necessárias e presta todo o suporte também à comunidade escolar. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Um caso, no mínimo, curioso, né? A gente está falando do ambiente dentro da penitenciária de Patrocínio, né? Um relacionamento amoroso, uma intimidade entre professor e aluno, só que o aluno está detido, então não vão misturar as coisas, cada coisa no seu lugar, entendeu? Né? Onde se come, como é que é? Onde se ganha o pão, não se come. Onde se come a... tem esse rolê, isso aí. Pois é, né? Antigamente, enfim, não mistura as coisas, entendeu? Tem lá o dia de visita, né? A visita íntima, nenhum problema deles se apaixonarem, de terem um relacionamento, mas na hora da aula, cada coisa é uma coisa e não mistura uma coisa com a outra, simples assim. Chamou a atenção e deu o que falar, você pode ter certeza. Olha só, vê se você concorda comigo, uma casa é a expressão máxima de um sonho, é a concretização de um futuro planejado com cuidado e construído com muita paixão, né? A gente tem esse sentimento. E na RC Distribuidora a gente entende que a grandiosidade de cada projeto é único. E é por isso que entregamos a certeza de um acabamento que une qualidade e durabilidade para você. Mais que materiais, a sua casa deve refletir sua essência. E é isso que realmente importa. Assim, o nosso maior estoque se une à excelência que a sua história merece. Já pensou? Cada revestimento é selecionado para garantir a beleza e a solidez aí da sua obra. Seu futuro começa a ser construído agora. Então, vou te fazer um convite. Venha nos visitar e transforme o seu sonho em realidade até o último detalhe. Combinado? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. Devido ao feriado do Dia do Servidor Público, nesta terça-feira, hoje é ponto facultativo, em alguns serviços municipais que funcionam em horários especiais na nossa querida Araxá. César Campos está de volta. César. Bagnete, inclusive a Prefeitura de Araxá e todas as secretarias municipais estão fechadas nessa segunda e também amanhã, terça-feira. O atendimento ao público será retomado na quarta-feira, dia 29 de outubro. Na educação, por exemplo, as escolas CEMEIs e EMEIs são as únicas que funcionam aí normalmente com aulas regulares. A Secretaria Municipal de Educação permanece fechada, mas mantém equipes em plantão para o apoio à aplicação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As provas estão sendo aplicadas por esses dias. Na saúde, as unidades de pronto atendimento e as AMES Unileste e Uninorte funcionam 24 horas. As UBSs e as equipes de saúde da família retornam ao atendimento na quarta-feira. Os serviços urbanos operam normalmente, incluindo aí, por exemplo, a coleta de lixo e a limpeza urbana. O serviço de iluminação pública segue com solicitações pelo aplicativo Colab. O tapa-buracos também volta a funcionar somente na quarta-feira. Na segurança pública, a Defesa Civil mantém plantão 24 horas pelo telefone 199, o telefone 199 da Defesa Civil. A Guarda Patrimonial e a CETRANS também atuam normalmente, essa última das 7 da manhã até a meia-noite. Os museus municipais de Araxá funcionam hoje, segunda-feira, do meio-dia às 6 da tarde e amanhã, terça-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. Já o Parque do Cristo permanece aberto todos os dias, das 7 horas da manhã às 9 da noite. Em função do feriado, Bagnete, a reunião da Câmara, que seria amanhã, foi transferida para quarta-feira, no mesmo horário, às 2 horas da tarde. Eu volto com você. Obrigado, César, pelas informações aí, então, para os amigos e amigas de Araxá, poder programar a segunda-feira. Mas agora eu quero conversar com você que é aposentado ou pensionista do INSS, tá? O INSS notificou 4 milhões de pessoas que precisam fazer a chamada prova de vida,
Tá? Veja como fazer o procedimento para continuar recebendo o benefício e evitar de cair em golpes. No caixa ou pelo celular. É na hora de acessar o extrato bancário da conta que o aviso aparece. O alerta chegou para 4 milhões de pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio por incapacidade. São beneficiários que não tiveram a prova de vida feita de forma automática pelo sistema. Desde 2022, o INSS passou a cruzar dados de órgãos públicos para identificar se houve alguma atividade recente do aposentado, como, por exemplo, emissão de RG, CNH e passaporte, cadastro de biometria em cartório eleitoral ou até registro de vacinação no SUS. 80% dos beneficiários tiveram a prova de vida feita automaticamente. Em dias, tudo maravilhoso. Os que estão sendo convocados agora têm 30 dias para fazer o procedimento e não ter o benefício bloqueado. Dá para fazer por reconhecimento facial via aplicativo Meu INSS se a pessoa já tiver a biometria cadastrada em algum órgão público ou presencialmente na agência bancária responsável pelo pagamento. Dependendo da instituição, também dá para usar o próprio aplicativo do banco. É nessas horas que o aposentado e pensionista tem que ficar ainda mais ligado para não cair em golpes. Atenção! O INSS não faz ligações para celulares, não pede dados ou fotos e não envia servidores para a casa dos beneficiários para fazer o procedimento. Se depender de mim, eles ficam tudo sem atender, porque eu não atendo. É isso aí, vale para todo o Brasil, tá? Você que nos assiste aqui em Minas Gerais, olho vivo, para evitar golpes, regulariza a situação, fica tudo direitinho, recebe o benefício em dia e vida que segue. Alô, Tereza, um abraço para você, viu, minha amiga? Obrigado por estar acompanhando todos os dias o nosso programa. Nada de mudar de canal. Ó, vamos aqui para a Câmara Municipal de Uberlândia, né? Porque o presidente da casa arquivou o pedido de cassação contra o vereador Adriano Zago. A decisão foi tomada após um parecer jurídico da Procuradoria da Casa. Lembrando que o pedido acusava Zago de ter usado o plenário da Câmara para promover um evento privado com venda de ingressos. O parlamentar, claro, negou as acusações, né? Provou aí, então, que não era nada disso, afirmou, inclusive, que a atividade foi gratuita e classificou o caso como perseguição política. Num curto espaço de tempo, esse é o terceiro caso, o terceiro pedido de cassação na Câmara Municipal de Uberlândia, que não foram adiante porque considerados infundados, tá? Lembrando que estamos a 1 ano das eleições. Há 1 ano, certinho. Outubro de 2026 vai todo mundo votar. E muitos dos atuais vereadores brasileiros são candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, né? E aí começam as intrigas políticas. Então também vamos ficar de olhos abertos. Agora eu vou falar de um negócio que todo mundo passa quando precisa trocar uma peça do carro. Peças custando o olho da cara. Não dá, né, gente? Dá até vontade de vender o carro quando estraga. Mas tem uma solução para você, meu amigo, minha amiga, aqui do Minas Urgente. No balcão de peças da Auto Chevrolet, isso não existe, tá? Lá você encontra tudo para o seu carro com o melhor preço. Então você tem filtros, correias, pastilhas e discos de freio, aditivos, kits de revisão, motores e muito mais. Detalhe importante, são peças a Cedelco e originais GM direto no balcão. Atendimento rápido, condição de pagamento facilitada e, claro, a garantia que só a Autos oferece para você. Então, vamos combinar. Peça certa é balcão de peças da Autos, a sua loja de peças toda a vida. Acesse o QR Code que está aqui na tela, peça uma cotação agora, tá certo? Auto Chevrolet, a maior rede de concessionárias Chevrolet de Minas Gerais, para te atender melhor. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, não sai daí. Na sequência, vamos falar do trânsito, que continua perigoso aqui na nossa região. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição.
Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Outlet DNC, móveis e refrigeração. Geladeiras a partir de 1.499. Toda linha de móveis a partir de 399. Outlet DNC, atacado e varejo. 2 lojas em Uberlândia e uma em Araguari. 99805-8903. Pelos indesejados. Descubra a depilação que cuida da sua pele. Você livre dos pelos por até 4 semanas. Ifigênia Cosmética, realçando sua beleza. Produtos que vão deixar a sua casa no melhor estilo. Olha essa imagem. Piso Extra mais brilho, R$ 21,90. Porcelanato Extra retificado acetinado por R$ 49,90. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. RC. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Arroz Paranaíba, R$ 17,98. Feijão carioca Fazenda Mineira, por apenas R$ 3,78. Creme de leite Talac 200 gramas, R$ 2,28. Filezinho Sassami Super Frango 1 kg, só R$ 16,89. Carne moída arroba 500 gramas, R$ 7,99. Tá muito barato. Papel higiênico Deluxe, leve 12 rolos, pague 11, R$ 11,39. Economia é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Minas de volta, agradecendo a sua companhia, muita gente mandando mensagem. Que bom começarmos juntos essa semana, né? O Alexandre lá de Uberaba, ele tá me mandando um vídeo aqui. Daqui a pouco o Juliano Carlos vai mostrar pra gente, né? Vamos falar a respeito da falta d'água, o fechamento dos reservatórios na cidade. E olha só o que o Alexandre tá me mandando, um flagrante. Posso mostrar aqui, diretor? Eu até abri a imagem. Olha só, uma pessoa lavando a calçada com a mangueira. Né? Uma situação complicada, precisa economizar. Olha lá, e a mangueira sendo feita de vassoura. Não pode, gente, tem que economizar. Obrigado, viu, Alexandre, pela sua preocupação. Daqui a pouco o Juliano Carlos vai trazer todos os detalhes, uma situação crítica, reservatórios fechados no final de semana e hoje vai fechar de novo. O Carlos, do bairro Pontal, tá ligadinho no programa, um abraço para você, ó. E aí ele tá me falando o seguinte, um vazamento grande da Codal tem 2 semanas e não é feito o reparo. Aí, de novo, problema da água em Uberaba, terrível, o pessoal tá passando apertado. Quem mais tá mandando alô? Bagnete, um abraço para você, o Rafael Rezende. Tamo ligado aqui, Rafael, pode mandar mensagem que a gente, se tiver alguma informação, a gente responde para você aqui no nosso Bandzap. O Humberto, alô, Bagnete, olha só, quem são os culpados? São os usuários e os não traficantes. Tem gente que fala isso, né, Humberto? Obrigado pela sua participação. A gente vai lendo as mensagens aqui, tá bom? Olha só esse flagrante. Então, um motorista que avisava sobre o derramamento de óleo, Avenida Semi-Simão, aqui no bairro São Jorge, em Uberlândia, acabou filmando o momento em que o motociclista caiu por conta do óleo espalhado no asfalto. A queda aconteceu em uma rotatória, você está vendo aí, que dá acesso ali à Avenida Vereador Carlito Cordeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, está no local fazendo a limpeza da via, colocando serragem para evitar novos acidentes. Olha só, vem ali a curva, ele estava avisando, estava filmando, de repente o motociclista escorregou, né, sem maiores ferimentos, sem maiores problemas, mas é importante avisar, porque rala a moto, rala o couro aí do motociclista e pode acontecer acidentes piores. Então, isso me lembrou lá em Goiânia, que quase não se vê o famoso jambolão, aquelas frutinhas pretinhas que caíam no asfalto, que lá virava também um quiabo, o que você via de motociclista caindo não é brincadeira. 2 acidentes esse final de semana com desfecho triste. Um deles
foi um acidente entre uma moto e um caminhão na BR-050. Vamos começar a falar desse trânsito, dos acidentes do final de semana. Lamentavelmente, é uma realidade de toda segunda-feira, porque a quantidade de acidentes no final de semana é impressionante, hein, Carlos Vilela? Exatamente, Bagnetti. E falando de 050, batida desse caminhão na 050 aí, o motorista, a situação que ficou esse carro, Bagnetti, é absurda. Então não tem condição, esse condutor chegou a ser socorrido, chegou a ser levado para a unidade de saúde, o pronto atendimento, mas ele acabou não resistindo e morreu. Para a estatística dessa rodovia perigosa também. O detalhe desta situação é que o motorista do caminhão, né, não tinha a habilitação condizente para conduzir tal veículo. O caminhão foi recolhido e agora o procedimento e o processo vai pesar sobre esse motorista ou o proprietário do motorista, até porque não tinha a devida habilitação. No outro acidente, não menos trágico, num setor e numa rodovia que vai fazer história na região pelo tanto de tragédia que acontece, isso na 497, onde o motociclista, ele morreu também na batida com uma carreta. E a imprudência, de acordo com a polícia e de acordo com os bombeiros, pode ter sido a causa e agravar ainda mais a situação dessa rodovia, que já é perigosíssima por ela mesma, pelas condições de tráfego, pelas dimensões dela. O motociclista tentava uma ultrapassagem e acabou batendo de frente com este veículo de carga, que tentou até sair, desviou, caiu atravessado na rodovia. O trânsito ficou fechado por um bom tempo até a retirada do veículo e também da vítima, que ficou sobre aí o eixo deste caminhão aí, desse cavalo mecânico aí. Ou seja, não passa uma semana, né, Bagnetti, sem nós termos que noticiar tragédia nessa rodovia, principalmente na rodovia MGC 497. É triste, né? Infelizmente, Carlos Vilela, 2 acidentes, nos 2 com mortes, tá? Olha o estado que ficou esse carro. Terrível. Só que não para por aí não, gente. Hoje de manhã, mais um acidente na BR-050 em Uberlândia, sentido Uberaba. Tá? Dessa vez, 2 veículos utilitários se envolveram em uma batida traseira que acabou provocando o capotamento de um dos veículos. Segundo a concessionária que administra o trecho, ninguém ficou ferido. A via precisou ser totalmente interditada para o destombamento do carro, sendo liberada por volta de 9 horas da manhã. Mas deu uma trabalheira, um trânsito que já é confuso e ficou ainda pior, e por aí vai. Você vai ver também que um homem morreu em um acidente na noite de domingo, BR-262, em Nova Serrana. É a estrada que liga o Triângulo Mineiro, a capital Belo Horizonte. César Campos é que tem as informações. César. Bagnetti, o caminhão que ele dirigia tombou e parte da carga atingiu um carro que vinha no sentido contrário. O acidente foi registrado por volta das 8h30 da noite deste domingo, como você bem falou, no quilômetro 427 da 262, município de Nova Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Bagnetti, o condutor transportava sacos de arroz. O caminhão perdeu o controle ao passar por uma curva acentuada, que é comum nesse trecho, né? E tombou às margens ali da rodovia. Parte da carga se espalhou pela pista e atingiu um carro que vinha aí no sentido contrário. O motorista do caminhão, um homem de cerca de 50 anos, morreu no local. Já os ocupantes do carro, um homem de 54 anos e uma mulher de 50 anos, tiveram ferimentos leves. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil, também do Corpo de Bombeiros, fizeram um atendimento ali da ocorrência. Os bombeiros, inclusive, Bagnetti, precisaram retirar o corpo do motorista do caminhão das ferragens. As causas do acidente ainda são investigadas pela PRF, com base na perícia feita aí no local. Eu volto com você, Bagnetti, até daqui a pouco. Essa estrada é perigosa demais, viu, César? Perigosíssima. Só de você ver ali o cenário, não estou nem falando carro capotado, caminhão fora da pista, você olha para a rodovia, você já sente medo. Eu gosto muito de Belo Horizonte, eu acho que é uma cidade, né, promissora, né, é a capital do nosso estado, mas é difícil a ligação do Triângulo com a capital. Estrada desse jeito aí, que a gente está cansado de mostrar para você. Os voos daqui para Belo Horizonte também são horrorosos.
Então é isso, né? Semana passada estava aí vice-governador, governador em exercício. Como é que será que esse povo faz esse trajeto, né? Agora todo mundo começa a andar, né? O ano que vem tem eleição. Gente, vamos abrir o olho, tá? Vamos prestar atenção nas entrelinhas. O ano que vem tem eleição, tá? Tá todo mundo costurando aí, tá? Vamos ficar de olho aberto. Mas a gente segue falando do trânsito. Um caminhoneiro, supostamente bêbado, tombou o veículo, aí você está vendo, no trevo das rodovias MG 223 e 190, entre Estrela do Sul e Monte Carmelo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem de 49 anos perdeu o controle ao entrar no trevo, subiu no meio-fio e acabou tombando. Quem viu o acidente disse que o caminhoneiro passou direto pela rotatória. Durante a fiscalização, o motorista recusou a fazer o teste do bafômetro. Também foi constatado que tinha pneu careca no caminhão, tá? O motorista foi autuado, poderá ter a carteira de habilitação suspensa por até 1 ano. Isso poderia ter sido ainda pior. Falando em embriaguez no volante, uma mulher de 26 anos capotou o carro na BR-352 em Patos de Minas. Tá? De acordo com a ocorrência, isso depois de beber 5 copos de cerveja. A motorista informou à Polícia Militar Rodoviária que seguia sentido Patos quando um outro veículo acabou fechando ela. A motorista foi atendida pelos bombeiros, sofreu alguns ferimentos, tá? Preferiu não ir ao hospital. Ela passou pelo teste do bafômetro que confirmou a presença de álcool no organismo. A mulher admitiu aos militares ter consumido bebida alcoólica durante a madrugada de sábado. Ela foi autuada e encaminhada à delegacia de Patos de Minas, né? Por menor que seja o consumo, os reflexos podem ficar alterados e o resultado é esse. Você vai ver também que um veículo com uma carretinha carregada de eucaliptos tombou na BR-262 em Campos Altos. Segundo informações do motorista, tá? É um venezuelano, ele realizava serviços de manutenção de uma cerca numa propriedade rural próxima ao local. A suspeita é que o peso excessivo da carga contribuiu para o tombamento. Ninguém ficou ferido, né? A carretinha e o carro bastante danificados foram tirados da pista. Até lá precisou interditar o fluxo aí, o trânsito, até que se resolvesse a situação. Viu só a quantidade de encrenca nas rodovias e nas cidades da nossa região durante o final de semana? Então quem acha que sábado e domingo é mais tranquilo, já viu o que acontece, tá bom? Mas agora eu quero falar de carinho, isso mesmo, carinho. Sabe quando alguém que cuida de você, alguém que se preocupa com você, pode ser sua mãe, seu pai, outro familiar, até os amigos, quando eles te perguntam, e aí, Bagnete, está se cuidando, bebeu água hoje, seus exames estão em dia? É com esse mesmo carinho que o governo de Minas cuida de todos os mineiros. Atualmente são mais de 70 obras retomadas em unidades básicas de saúde. Isso sem falar em 5 hospitais em fase final de construção. É a saúde de Minas cada vez melhor. E para aproveitar a vida ainda mais. Você quer conferir isso que eu estou falando? Pode conferir. Acesse o site saude.mg.gov.br e saiba mais sobre o assunto. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa em Tuiutaba e deixou 2 cães mortos. Olha só que pena, hein? Os bombeiros foram acionados para conter as chamas que se espalharam por vários cômodos, tá? E inclusive era um depósito de materiais eletrônicos que funcionava ali também. Durante a ação de combate ao fogo, os militares encontraram os animais sem vida dentro da casa. O combate às chamas durou cerca de 3 horas, contou com o apoio do caminhão-pipa lá da Superintendência de Água da cidade de Tuiutaba. Foi um trabalho difícil, muito difícil. Após o combate, a equipe realizou o rescaldo para garantir a segurança do local e, lamentavelmente, 2 cãezinhos acabaram morrendo aí então queimados. Um homem de 41 anos morreu e uma outra pessoa ficou ferida também durante um incêndio. Isso foi em uma casa em Indianópolis. A Maria Eduarda está de volta com essas informações. Maria Eduarda.
Bom, isso mesmo, Bagnete. O Corpo de Bombeiros atendeu esse incêndio, essa tragédia na madrugada de hoje na cidade de Indianópolis. Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após um incêndio em uma casa no bairro Santana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta aí das 13h30 da manhã e o fogo foi controlado por um caminhão-pipa da prefeitura que estava sendo conduzido pelo secretário de Trânsito e Transporte. Os bombeiros, quando entraram dentro da casa, encontraram este homem de 41 anos já sem vida e essa mulher de 46 anos gravemente ferida. Ela foi socorrida pelos militares e encaminhada ao hospital Batista Naves. A vítima precisou ser transferida ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o filho teria relatado a eles que estava dormindo na garagem quando o fogo deu início. Ele ainda tentou arrombar a porta do quarto dos pais, mas quando entrou, já encontrou a mãe em chamas e o pai já sem vida. Felizmente, alguns outros familiares saíram da casa sem ferimentos. A Polícia Civil fez a perícia no local e o corpo deste homem foi encaminhado ao IML de Araguari. Agora segue as investigações para descobrir as causas desse incêndio, tudo pela Polícia Civil. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Fica aqui os nossos sinceros votos para que essa mulher se recupere plenamente, né? Uma situação terrível, perdeu o esposo. Ela está em estado grave e precisa muito de todo o suporte, todo o atendimento para se recuperar. Você vai ver também que um apartamento no 4º andar pegou fogo, isso em Araxá. Segundo os bombeiros, as chamas começaram em um dos quartos. O prédio tem 11 unidades residenciais e o acesso somente por escadas. A guarnição do Corpo de Bombeiros isolou a área, realizou a retirada preventiva de todos os moradores e após algumas horas de trabalho as chamas foram controladas. Segundo relatos dos próprios moradores, a causa mais provável foi um curto-circuito na fiação elétrica. A Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos e verificar as condições estruturais do prédio e liberar para que os moradores possam voltar às suas casas, aos seus apartamentos. Depois de uma briga em família no bairro São Benedito, em Uberaba, um dos envolvidos colocou fogo na casa. Olha só, não bastasse os acidentes, aí agora o negócio foi proposital, pelo que tudo indica, né, Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Essa ocorrência aconteceu na tarde do último sábado e o fogo foi apagado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas a Polícia Militar fez a captura do suspeito. Os policiais tomaram conhecimento sobre uma mulher gemendo e gritando por socorro nos fundos de uma casa, foram até o imóvel na rua Tenente Joaquim Rosa e confirmaram a situação. Quando a viatura chegou, a mulher saiu correndo do interior dessa residência, gritando por socorro, e o suspeito do crime, companheiro dela, também saiu bastante exaltado. Os policiais militares, por precaução, já fizeram a contenção, prisão e algemação desse indivíduo, conversaram com a mulher, ela falou que ele estava fazendo uso de drogas e também de álcool durante toda a madrugada, que à tarde começou a discussão e ele pegou uma faca e ameaçou matá-la juntamente com o filho do casal de 11 meses. Com medo, essa mulher foi para a casa do vizinho pedir ajuda e ele exigiu que ela voltasse, caso ela não retornasse, ele iria atear fogo na casa e cumpriu a promessa, ateando fogo e o fogo se alastrou rapidamente. Os bombeiros apagaram as chamas, esse suspeito de ameaça e também de incêndio criminoso foi preso em flagrante e levado até a delegacia para esclarecimentos. Bagnete. Que continue preso por um bom tempo, viu, Juliano? Agora você está trazendo as informações, a gente estava vendo as imagens, Corpo de Bombeiros combatendo o fogo. Como é que está a questão do abastecimento de água aí em Uberaba? A gente viu que durante o final de semana alguns reservatórios foram fechados e parece que isso se repete nessa segunda-feira também. Pois é, Bagnete, se repete, na segunda-feira, às 21 horas, serão fechados todos os reservatórios, serão reabertos na madrugada de amanhã por volta de 4h30, porque nesse calor que está fazendo, apesar de não ter só agora, o mormaço, a sensação térmica está muito acima do que é normal, então com esse calorão aumentou muito o gasto excessivo de água, principalmente no final de semana. Segundo a Codal, a previsão é de chuvas isoladas a partir de quarta-feira, então para cumprir o plano de
contingência e também do abastecimento de água, serão fechados os reservatórios. O nível do rio Uberaba, inclusive ontem, estava em 980 litros por segundo, o que é ruim para a situação da cidade, porque é necessário no mínimo 1.200 litros por segundo. Hoje pela manhã, quando foram abertos os reservatórios, o nível estava mais de 52%, mas ontem, quando foi fechado, estava somente em 39%. Então deve permanecer, pelo menos essa semana, os fechamentos durante a noite e madrugada. Isso é se a população economizar, porque se continuar gastando do jeito que está, volta aos fechamentos também durante o dia. Bagnete. Acabei de mostrar aqui, Juliano, né? O flagrante, pessoal lavando calçada com mangueira, é tipo de coisa que não pode fazer nesse período, porque vai ter que rebolar essa semana. Não tem água e se não chover, a situação vai ficar ainda mais complicada. Então, muita atenção, hein, meus amigos e minhas amigas de Uberaba. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o número de fumantes aumentou no Brasil. A alta acendeu um alerta entre especialistas e autoridades de saúde. Vamos entender por que, então, as pessoas voltaram a fumar. Marcelo já conseguiu parar de fumar uma vez, mas não resistiu e acabou voltando atrás. Ele conta que desde então tem tentado de novo abandonar o vício, mas não é uma tarefa fácil. Eu já consegui parar 2 vezes, voltei 2 vezes e esse realmente é o maior problema para quem costuma fumar. Parar, voltar, porque sempre vai achar que consegue parar quando quiser. E não é muito bem assim. Em Uberlândia, o projeto Livres de Fumar da UFO oferece acompanhamento gratuito e multidisciplinar para quem quer deixar o tabaco. Em apenas um ano, cerca de 90 pessoas participaram dos encontros e metade delas já conseguiu parar completamente. E os que não pararam diminuíram consideravelmente, né? Agora o grupo ele vai desenvolver uns estudos para ver como é que está essa abstinência a longo prazo, né? A abstinência, no começo, ela dá algumas reações, inclusive físicas, desagradáveis. Tosse, ansiedade, inquietação, né? Então o grupo, ele serve justamente para poder tranquilizar as pessoas, falar que esses sintomas físicos, inclusive, são normais e até esperados, e discutir estratégias que ele pode aplicar no dia a dia para fazer o alívio desses sintomas de abstinência. Então é um grupo de orientação, né? E é um grupo de apoio, porque os outros também, eles compartilham suas experiências, né? E as pessoas vão se reconhecendo e se apoiando nas dificuldades. Além desse projeto, existe também tratamento disponível em todo o país pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que conta com acompanhamento médico, grupos de apoio e medicamentos quando necessário. Uma outra preocupação: a popularização dos cigarros eletrônicos, que preocupa as autoridades. Os dispositivos atraem principalmente os jovens, por causa dos sabores e da falsa impressão de que não fazem mal à saúde. O cigarro eletrônico, ele é a epidemia da epidemia do tabagismo. Na maioria das vezes, ele oferece uma concentração maior não só de nicotina, mas de outras substâncias, algumas até cancerígenas, que podem aí aumentar em 6 vezes a concentração dessas substâncias aí e equivaler a mais ou menos 120 cigarros, né, 6 carteiras por sessão, né, feita individualmente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o tabagismo é responsável por cerca de 174 mil mortes evitáveis por ano no Brasil, que representa 477 óbitos por dia. As principais causas são as doenças cardíacas, pulmonares e diversos tipos de câncer. O tabaco é a principal causa evitável de morte hoje no mundo, né? Por ano, acredita-se aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, que 8 milhões de pessoas falecem em decorrência do tabagismo e só no Brasil 200 mil pessoas. Por quê? É um fator de risco amplamente relacionado a doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, asma, infecções, doenças cardiovasculares como infarto e derrame e principalmente cânceres de pulmão, de boca, de pâncreas, de estômago, estão altamente relacionados ao tabaco. É um vício, quem é dependente sabe,
das consequências, sabe da dificuldade de largar e sabe que depende única e exclusivamente dele para se livrar desse vício. E as consequências são terríveis. Você viu o leque de doenças provocadas pelo cigarro. Não precisa falar mais nada, né? Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. A mais confiável, a mais vendida. A Ford Ranger é a picape líder de vendas em Uberlândia e região. Há mais de 45 anos, a Ortovel ajuda você a conquistar seu Ford 0 km. E essa liderança tem a força de quem mais entende de picapes no Brasil. A equipe Ortovel Ford. Ortovel Ford. Siga a líder. BR-050, esquina com a Avenida Afonso Pena. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Bioderm, a sua beleza ganha um toque de ciência. Aqui você encontra botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, skin booster e PEN. Tratamentos seguros, personalizados e feitos por biomédica especialista. Bioderm, clínica de estética avançada, unindo tecnologia e confiança para cuidar de você. Outubro é o mês delas. Elas se apoiam, elas se cuidam, elas inspiram coragem, amor e cuidado. E a Rede Mater Dei se une a elas na prevenção. É a junção de serviços especializados e humanizados de oncologia, mastologia e ginecologia. Tudo para você ficar bem. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo. Aproveite. Leite Piracanjuba, R$ 3,89. Patinho ou colchão mole, R$ 36,98. Batata, cenoura ou repolho, R$ 2,98. Cebola, cabotiá ou batata doce, R$ 1,98. Ovos grandes brancos, R$ 8,99. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Minas de volta, agradecendo a sua companhia nessa segunda-feira. Importante demais começarmos a semana juntos, não é verdade? Um adolescente de 17 anos que estava armado e com drogas dentro de uma escola foi apreendido pela Polícia Militar em Patrocínio. Segundo a PM, o jovem foi abordado após denúncias anônimas. Durante a revista, os militares encontraram 2 munições calibre 22 e buchas de maconha. O menor foi levado para a delegacia da Polícia Civil, junto com o material apreendido. E 2 homens foram presos suspeitos de furtar trilhos de uma linha férrea desativada lá em Araxá. César Campos conta essa façanha para nós, César. Façanha mesmo, né, Bagnete? A prisão foi nas primeiras horas desse sábado, às margens ali da BR-262, na zona rural aqui de Araxá. De acordo com a Polícia Militar, Bagnete, uma denúncia informou a existência de veículos e máquinas retirando ferragens de uma antiga linha férrea ali na BR-262, próxima à BR-262. Ao chegar ao local, os militares flagraram aí 2 homens tentando carregar trilhos em um caminhão guincho. É isso mesmo. Além disso, outra carreta com parte do material já furtado foi encontrada no município de Conquista. Os suspeitos confessaram, na verdade, o crime e disseram que 8 pessoas participaram da ação, cada uma tinha uma função específica, ainda segundo eles. Eles informaram que ainda iriam vender o material e que já tinham, inclusive, comprador.
as polícias militar e rodoviária seguem nas buscas aí pelos demais envolvidos no esquema. Segundo a Polícia Militar, Bagnete, os trilhos retirados eram de uma linha férrea desativada, uma responsabilidade aí da empresa VLI. Eu pedi hoje cedo um posicionamento da VLI. Em nota, a empresa informou que é controladora da linha férrea e ressaltou que os equipamentos já foram restituídos sem qualquer impacto na operação aí da empresa, que suas equipes de segurança patrimonial fazem rondas constantes e monitoram aí ativos em tempo real. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Sérgio. Pessoal abusado, com guincho, carreta, entendeu? Carregando o que é dos outros. Olha isso. É bem estruturado o negócio. Fala, vou pegar, vou levar, vou furtar. Se alguém falar alguma coisa, a gente resolve depois. Deram no pé. Olha isso. Isso aí é toneladas e toneladas de ferro que o pessoal estava levando na cara dura. Na cara dura. Você vai ver também que 3 pessoas foram presas e 6 mandados de busca foram cumpridos contra uma organização criminosa de Lagoa Formosa. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada e participava de crimes violentos. Entre os casos apurados está um assassinato de um homem de 23 anos morto a tiros no dia 20 de setembro. Os policiais apreenderam drogas, celulares, anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Os presos foram levados para a Delegacia Regional de Patos de Minas e depois de ouvidos encaminhados ao sistema prisional. 3 presos, então, aí nessa operação contra o tráfico de drogas da Polícia Civil e da Polícia Militar, que atuavam em Lagoa Formosa. Tá bom? Em Uberaba, olha só, dezenas de famílias receberam as escrituras das casas. A entrega dos títulos dos imóveis, então aconteceu na sexta-feira. Nós acompanhamos a expectativa dessas famílias e hoje a gente mostra para você. O centro administrativo do município estava lotado de mutuários para a entrega das escrituras. A solenidade contou com a presença da prefeita Elisa Araújo e do governador em exercício do estado, Matheus Simões. 113 títulos foram entregues aos uberabenses. Estamos entregando títulos para famílias que aguardaram 12, 20, 30, 40, até 60 anos para receber os títulos que elas estão recebendo hoje. A gente consegue aí nessa parceria Coab, Coagro e o município de Uberaba, o governo do estado, juntos para proporcionar a garantia dos direitos desses cidadãos. E os moradores contemplados dos bairros Volta Grande, Cássio Rezende e Alfredo Freire não esconderam a alegria. É com muita felicidade que venho receber essa escritura em nome do meu esposo também, em nome de meus filhos. Hoje eu estou feliz que eu vou receber, né? Eu receber o certificado da casa, né? As escrituras foram entregues a 113 uberabenses após um mutirão de regularização da documentação que aconteceu no ano passado. Entregar a documentação do imóvel para essas famílias é trazer dignidade, é segurança jurídica. Família que às vezes ela comprou o imóvel, mas ela não tem a documentação, ela não pode falar que é dela. Com essa escritura, essas famílias conseguem fazer um financiamento, colocando o bem ali como uma segurança. Então, é trazer dignidade e segurança jurídica para essas famílias. Tá aí então, né, essas famílias que aguardaram por tantos anos, décadas, pelos títulos dos seus imóveis e justiça sendo feita. Isso é o que importa. Deixa eu te apresentar agora os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, domingão, dia 26 de outubro. No primeiro prêmio tivemos 2 ganhadores que ganharam R$10 mil. Foram eles o Vicente Eliasário de Castro, de Conceição das Alagoas, e Leonora Maria de Oliveira, de Uberlândia. Segundo prêmio, tivemos mais 2 ganhadores que ganharam R$15 mil. Foram eles a Emilza Pereira Rodrigues, de Canápolis, e Tamires de Souza Pinto, de Uberaba. Terceiro prêmio, tivemos 3 ganhadores que ganharam R$25 mil. Foram eles o Alcinion Caetano Júnior, de Araguari, o João de Oliveira Vaz, de Patrocínio, e o Diego Vinícius Amaral, de Sacramento. No quarto prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$200 mil. Foi ele, o Jason Francisney da Silva, de Sacramento. E nos giros da sorte, minha gente, foram 20 ganhadores de R$1.500 cada um. 2 ganhadores de Uberlândia, 7 ganhadores de Uberaba, 3 ganhadores de Araguari,
Um de Santa Juliana, um ganhador de Capinópolis, um ganhador de Sacramento, também tivemos ganhador. Um de Tuiutaba, um de Indianópolis, um de Abadia dos Dourados, mais um ganhador de Canápolis e um ganhador de Araxá. Os nomes completos dos ganhadores nos Giros da Sorte você confere no site triangulodasorte.com.br. E se prepare que o novo Triângulo da Sorte já chegou. Novembro chegou e com ele mais mudanças de vida para nossa região. Domingo tem 280 mil reais em prêmios. Isso mesmo, 280 mil reais em prêmios. Então corre e compre que o Triângulo da Sorte é nosso, é daqui. E você ainda ajuda todas as APAES da nossa região. No primeiro prêmio, 20 mil reais. No segundo, 30 mil reais. No terceiro, 50 mil reais. No quarto prêmio, 150 mil reais. Mais 20 prêmios de R$1.500 cada. São 280 mil reais em prêmios. No Triângulo da Sorte, pague pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando as APAES da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Comece a semana com o pé direito e já garante seu Triângulo da Sorte aí para mudar de vida, tá bom? Começar com o pé direito a segunda-feira também é ficar ligadinho no Band Mulher com a nossa amiga Vanessa Pires, que está dando o ar da graça aqui no nosso Minas Urgente. Boa tarde, boa semana para você, Vanessa. Para você também, Bagnete, boa tarde, boa semana para todo mundo. Segundou, né, gente? Com a energia lá em cima, para que a gente possa ter aquela semana bem produtiva. E no nosso programa, vocês sabem, segunda-feira é dia de dar aquela pesquisada, né, no que vai acontecer no futuro, é dia de previsão. Então, daqui a pouquinho a Duda chega aqui para tirar as cartas, aquele conselho, né, para você que quer saber da vida amorosa, quer saber do emprego, quer saber se vai passar no concurso, quer dica de relacionamento, tudo que você precisar. É só participar aqui com a gente, é fácil, você vai mandar seu nome, sua perguntinha e na mesma hora a gente já sai com tudo aqui, combinado? Daqui a pouquinho, acabou Minas Urgente, já começa o Band Mulher arrasando aí com a previsão. Tá todo mundo ligadinho, viu, Vanessa? Queria dar uma sugestão de pauta aí pra você então, né, que tá atenta aí aos doces, à culinária, fazer receitas com frutos do cerrado. Olha que ideia boa! Já ouviu falar de lobeira? Pois é. Gente, o Bagnete me apresentou lobeira esse fim de semana. A gente foi fazer vou contar, tá, Bagnete? A gente foi fazer um evento em Uberaba. Uma fofoca. Gente, nós passamos numa avenida assim, tinha aquele tanto de coisa caída lá na... Falei, o que é isso, Bagnete? Ele falou, acho que é lobeira. Mas os mineiros aqui pararam o carro no meio da avenida. Pegamos a lobeira. É cheirosa ou não é, ô Bagnete? É uma beleza, é uma beleza. Mas eu fiquei sabendo que faz super bem pra saúde, então eu quase trouxe uma pra casa. Tá a dica aí, então, receitas com frutos do cerrado. Vou trazer a lobeira aqui no programa, tudo sobre lobeira. Boa semana pra você, Vanessa. Até mais, gente. Daqui a pouquinho, o Band Mulher coladinho aqui com Minas Urgente. Olha só, com a proximidade do Halloween, né, que já virou tradição aqui no Brasil também, é comemorado agora, dia 31 de outubro. O comércio já entrou no clima da data. Aí tem fantasia, tem adereço, artigo de decoração que tomam conta das vitrines e das plataformas digitais também que apostam em promoções para atrair a clientela. Vamos entrar no clima? Essa estudante gosta de se fantasiar desde criança, mas as fantasias específicas para o Halloween começaram na escola de inglês. Ela já foi vários personagens, mas um que ficou no coração foi Coraline, personagem do filme Coraline e o Mundo Secreto, inspiração para o look dela e do namorado. Foi essa aqui, dessa peruca azul, que ela é uma peruca bem baratinha, mas assim, como era um personagem desanimado, eu acho que tem licença poética, né? Eu fiz ela porque o meu namorado, ele parece muito o parzinho dela do filme, que é esse casaco que ele estava usando. Então, eu acho que ficou muito legal, porque eu tive que colocar só uma peruca mesmo, né? E aí a gente fez... por exemplo, eu fiz as galochas, assim. Foi uma coisa meio, como dá pra ver, improvisada, assim. Mas eu acho que ficou muito fofo. Eu tô um pouco animada pro Halloween esse ano, porque vai ter algumas festas aqui em Uberlândia que eu quero muito ir. E a fantasia que eu queria mais fazer é me fantasiar de Lady Gaga. Eu pretendia gastar, assim, no máximo uns R$150. No Halloween, a ficção ganha vida e a imaginação se veste de fantasia. São muitas as opções para quem quer sair em busca de doces ou travessuras. Nesta loja, as confecções já estão a todo vapor, entre brilhos, tecidos e cores que anunciam o clima sombrio e divertido da data.
Olha, nossa expectativa é de uma melhora de 20%, né? Para isso a gente deu uma ampliada boa, tanto no local quanto nas fantasias também, na nossa divulgação. E nós estamos com uma coleção maravilhosa para esse ano, tanto infantil quanto adulto. A procura por produtos ligados ao Halloween começa mais cedo, impulsionado principalmente pelas escolas e festas temáticas. Fantasias clássicas como bruxas, vampiros e zumbi seguem como preferência. Aqui nessa loja, uma aposta também as fantasias de piratas. Fantasia que tem mais saída. Olha, eu acho que a bruxa, ela nunca sai de moda, sabia? Vai e vem, a bruxa, ela sempre está na moda. Para esse ano eu estou apostando muito nas piratas. Numas piratas mais luxuosas, bucaneiras, e aí eu estou pegando tanto no adulto quanto juvenil, pensando nisso. O Halloween chegou ao Brasil entre as décadas de 80 e 90, trazido pela influência da cultura norte-americana, especialmente por meio de filmes, séries e da internet. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, a celebração movimentou cerca de 3,7 bilhões em 2024, um crescimento de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior. E a expectativa é de que as vendas continuem em alta neste ano. Porque o Halloween ele tem crescido bastante ultimamente, né? E a gente já está tendo muita procura e mais para o final do mês as vendas elas melhoram bastante, né? E esse ano a gente está tendo muita venda de fantasias, de decoração, principalmente para as escolas, para as empresas. Então, a expectativa está sendo bem bacana, assim, sabe? Com relação a isso. O brasileiro entrou no clima, absorveu a data, né? E o comércio só tem a agradecer. Bora fazer o intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente, não saia daí. Eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Vem pro Mega Feirão de Empregos da Prefeitura de Uberlândia. Dezenas de empresas oferecendo mais de 5.000 vagas para nossa gente. O importante é sua carteira assinar. Seus documentos tem que levar. Que a Prefeitura te ajuda o emprego conquistar. Dia 29 de outubro, das 8 às 14 horas na Tubal Vilela. Prefeitura de Uberlândia com você, por todos. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Prepare-se, porque a Operação Fecha Mês já começou. E é também o Esquenta Black November. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 47,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 54,90. RC. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. Minas está de volta para te mostrar a prisão de um homem que foi preso ostentando, puxando um jet ski. Você vai entender aqui então na entrevista da Polícia Militar. E na abordagem desse veículo haviam 2 indivíduos, o motorista mais o passageiro. O passageiro, durante a entrevista policial, ele apresentou ali versões contraditórias sobre origem, destino, sobre a profissão dele aqui na cidade, sobre até mesmo nome, data de nascimento. Ali não tinha muita certeza nas respostas que era dada para nós. Diante dessa suspeição, nós resolvemos aprofundar as pesquisas sobre o indivíduo abordado, que foi identificado, né, que o indivíduo, ele na verdade estava usando um documento falso, um nome falso, e que o indivíduo abordado, ele é membro, né, ele mesmo falou isso, membro de uma facção criminosa atuante em todo o país, e tem uma condenação a mais de 24 anos de prisão
pelos crimes aí de roubo, né, à instituição bancária, na modalidade novo cangaço, aquela modalidade onde ataca as instituições de segurança, utiliza-se de violência, né, com armas de grosso calibre e faz ali o roubo, né, a essas instituições bancárias. E esse indivíduo aí, um tom de deboche, um tom de ameaça, né? A gente ameaça velada ali aos militares, ele começou a falar, né, que a gente não sabia quem nós estávamos prendendo, que ele era um dos maiores ladrões de bancos do Nordeste, solto, em liberdade aí, né, foragido, e também que ele era um membro, né, da alta cúpula aí de uma organização criminosa atuante aí em todo o país. Tirando onda de bacana, e era bandidão procurado pela polícia, ainda pôs panca com a polícia. Vocês não sabem com quem que vocês estão mexendo, não. Camarada do novo cangaço, ladrão de banco. Tá aí, ó. Né? Quem vê fachada não sabe com quem está se metendo, não. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui. Passou rápido demais, né? Pois é, amanhã a gente se encontra novamente, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, terça-feira, tem Advogado do Povo. Eu espero a sua participação. Você continua com a gente, que está chegando a Vanessa Pires e o Band Mulher, tá bom? A todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tec com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. Band Uai! Band Mulher. Oferecimento